O papo é reto hoje. Precisamos falar sobre amor. Hello, people! Estamos de volta. Hoje eu tô aqui sozinha. Por quê? Porque eu acabei de ler um livro e eu fiquei super inspirada a falar sobre esse tema. Então eu falei, Gi, vou gravar e vou compartilhar com as pessoas a experiência que eu acabei de ter. Faz tempo, né, que eu não falo de livro aqui e acho que sempre bom falar de livros e incentivar a leitura, incentivar as pessoas a entrar nesse mundo que é tão maravilhoso. Mas enfim, voltamos ao assunto. Eu acabei de ler Tudo sobre o Amor, de Bell Hooks. Ele é um livro dos anos 2000 e ele fala sobre o amor nos tempos modernos. É engraçado porque eu tenho feito muito isso, né? Herdar livro de amigas, né? Uma amiga lê, acha legal, me indica, adoro ler coisas com indicação, adoro quando alguém fala, caramba, esse livro é sua cara. E a Bell Hooks, ela fala muito do amor e ela fala uma coisa que eu achei muito interessante e daí me deu a vontade de falar sobre esse livro que vai aparecer aqui, este livro, porque ele já não está mais aqui em casa, porque ele já passou para outra, que passou para outra, que passou para outra e assim vai, né? Mas a Bell Hooks fala que é muito difícil falar sobre o amor sem parecer bobo, sem parecer ingênuo. E que ela conta várias vezes que ela foi falar com pessoas sobre a pesquisa dela, sobre o livro e o quanto as pessoas tratavam aquilo como uma coisa ingênua, uma mulher falando sobre o amor. E quando ela fala de amor também, óbvio que ela não fala só de amor, de relações românticas, ela fala de amor como amizade, senso de comunidade, de construção de relações, não é só o amor romântico como a gente conhece, né? O livro, ela conta histórias pessoais dela, misturado com opiniões e citações de filósofos, escritores, os artigos que ela achou sobre o tema. E é engraçado que ela fala muito que tem muito homem falando sobre o tema e poucas mulheres, de fato, falando sobre o tema. E uma coisa que eu achei, que eu destacaria, assim, desse contexto todo desse livro, é que ela fala muito sobre a questão cultural. Como as mulheres culturalmente são ensinadas, doutrinadas a amar e desejar ser amadas por outras pessoas, e até mesmo quando elas não têm esse amor retribuído, elas têm muita dificuldade de sair daquilo, né? Se contentar com aquele pouco que tem. E como os homens, ao contrário das mulheres, eles são culturalmente ensinados que o amor não é uma coisa tão poderosa e tão valiosa. Eles culturalmente não são, como eu posso explicar? Culturalmente não tem essa ideia de que o amor é uma coisa realmente importante e valiosa na vida. Assim, obviamente, vou fazer aqui a minha ressalva, gente. Isso é uma generalização. A gente sabe que tem homens e homens, mulheres e mulheres, e cada um tem uma experiência muito individual. Mas eu achei interessante a gente pensar realmente nessa ideia de cultura mesmo, como os homens foram criados. E isso tem muito a ver com a frustração que a maioria das mulheres sentem nos seus relacionamentos, né? Sabe o que eu achei engraçado? Que eu peguei esse livro emprestado da Paty, minha amiga, que ganhou de uma outra amiga, enfim, assim vai. E as partes que ela sublinhava e que eram coisas que tocavam ali, que diziam muito pra ela, não são as mesmas partes que eu sublinharia, assim. E eu fiquei lendo e só pensando assim, caramba, como o amor bate de maneira diferente para cada pessoa, de acordo com a sua relação, de acordo com a sua formação do seu núcleo familiar, que é muito diferente. E a Bell Hooks fala muito isso também sobre a infância, o quanto a infância é importante e determinante para essa construção de ideia de amor. Então eu achei muito legal, assim. Então, já adianto para vocês que é um livro de fácil leitura, ele nem é um livro tão pequeno, mas ele é um livro de fácil leitura, ele flui bem rápido. E é isso, assim, eu acho que cada pessoa tem uma experiência
muito individual desse livro, porque toca em momentos diferentes, assim. Bom, depois de expor todos os problemas, é claro que a Bell Hooks fala muito sobre, ela dá ideias, fala sobre religião, fala sobre mil coisas, ideias para reverter essa questão cultural ou coisas que ela acha que poderiam ser úteis nesse sentido. Uma coisa me tocou profundamente. Quem aqui, mulher, né? Mulher, assim, mais independente, mais pra frente, quem aqui já não foi acusada de ser o homem da relação, né? Então, é interessante como ela fala sobre esse papel de gênero sexista, que é você colocar a mulher como a mulher tem que ser assim, o homem tem que ser o provedor, a mulher tem que ser a que fique em casa, ou que não fique em casa, mas que seja bem sucedida, mas nunca tão bem sucedida a ponto de manchar a masculinidade do seu parceiro. Então, assim, a mulher tem que ser bonita, mas ela também não pode chamar a atenção de gente demais, ela tem que ser bem sucedida, mas ela não pode ser melhor sucedida. Isso nem a Bell Hooks está falando, tá? Isso aí eu tô juntando as coisas da minha cabeça. Ela tem que ser bem sucedida, mas também não pode ser muito bem sucedida a ponto de deixar esse cara inseguro. Ela tem que gostar de sexo, mas também se ela gostar de sexo mais do que ele, vai parecer que, enfim, é um conjunto de coisas, assim, como esse papel de gênero que a cultura criou, assim, de que homem é assim, mulher é assim, como isso nos rotula, como isso nos prende. E eu achei muito interessante pensar um pouco sobre isso. Estou aqui divagando, mas é que o amor é um tema muito vasto, eu poderia falar o ano inteiro sobre isso. Agora, para terminar, eu acho que a coisa mais importante... Não, vou falar duas coisas. Duas coisas. Uma é que ela coloca o amor como verbo, não como substantivo. E eu sou uma pessoa que... Eu acredito muito no amor como verbo e não como substantivo, que é isso. Que não é só você abrir a boca e falar eu te amo. Amor é ação, amar é ação. Amar é mais o que você faz do que o que você fala. Então não adianta você abrir a boca e falar eu te amo e se declarar se as suas ações são contraditórias. Então eu acredito muito no amor como verbo. E a coisa mais importante de todas, que eu acho que é bom a gente sempre pensar, lembrar e ter isso em mente, é que muitas vezes o amor ele é colocado como uma coisa irracional, um destempero ou uma coisa impulsiva, quando na verdade o amor deveria ser visto como potência, porque amor é potência. Não estou falando só de relacionamentos amorosos, estou falando do amor no geral, amor ao próximo, amor é potência. E eu acho que é importante que os homens, principalmente, que eu acho que tem em menor escala isso, né, consigam enxergar o quanto o amor é potente e o quanto saber amar e saber valorizar o amor nos torna mais fortes e não mais fracos. Enfim, estou divagando hoje, mas fica aí a minha dica de leitura. Eu acho que esse é um livro que vale para todo mundo. Homens, leiam, não custa nada, vai. Inscrevam-se no canal, porque isso é muito importante.